Olá, bem-vindas e bem-vindos, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui mais uma vez ao vivo do estúdio da McKinsey em São Paulo. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E hoje o nosso tema é excelência em negociações no novo normal. Hoje estamos recebendo o Orlando Fiorenzano, que é CPO da Solar Coca-Cola, onde é líder há 12 anos, somado a posições de liderança em operações na Bunge, Mondelez e na Mars. Bom dia, Orlando. Bom dia, Denise. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Quem também está com a gente é o Roberto Chaves, CPO da Embraer, onde tem experiência nas áreas de compras e supply chain há 17 anos. Bom dia, Roberto. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Grande prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Prazer é nosso. Aqui ao meu lado eu tenho o Leonardo Cabral, que é sócio da McKinsey aqui em São Paulo. Tudo bem, Léo? Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Obrigado por ter vindo, pessoal. E em Nova York, we have Milan Prilepok, que é partner at McKinsey in New York. Good morning. Bom dia, Milan. Bom dia, Denise. Bom dia a todo mundo. Vale lembrar você de casa, vocês poderão fazer perguntas a qualquer momento. Clicando no botão à esquerda da janela do vídeo, por favor, contribua a participação de vocês. É fundamental. E no finalzinho aqui do nosso encontro, eu repasso as perguntas para os nossos convidados. Vamos começar? Leonardo, com você. Obrigado, Denise. Pessoal, muito obrigado pela participação. Acho que temos aí representantes muito importantes da indústria nacional. A Embraer, né, nos representa muito bem globalmente. Coca-Cola, uma empresa ícone, principalmente aí com a Solar no Nordeste. Muito obrigado aí. Hoje a gente vai falar de negociações, né? Negociações sempre foram muito importantes para qualquer empresa. A habilidade de negociações é uma das habilidades mais importantes, seja no nível individual, seja no nível institucional. Eu costumo dizer que é a engrenagem que move a dinâmica do mercado, né? No final das contas, todas essas questões diretas e indiretas de negociação é o que vai dividir a margem do mercado, é onde o mercado vai se encaixar para conseguir a dinâmica correta e funcionar lá o mercado ideal, né? Com o Covid, com a pandemia, isso se tornou ainda mais importante, porque a dinâmica do mercado mudou completamente. Algumas indústrias tiveram a sua demanda completamente modificada, outras indústrias, inclusive, podem até ter crescido de importância. Então, toda essa dinâmica mudou bastante. Então, essa questão de negociação tem que ser muito bem resolvida, tem que ser muito bem qualificada para trazer de volta o mecanismo correto do mercado e trazer competitividade correta no novo normal para cada uma das empresas. Então, é sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje, pegar, como nunca, a experiência do mercado lá na ponta, com a Coca, com a Embraer. E para começar, eu vou pedir o Milan daqui a pouco para falar um pouco o que ele tem visto com as pesquisas ao redor do mundo. A gente vai fazer uma jogadinha aqui hoje, o Milan está aprendendo português ainda, então ele vai falar inglês, mas a gente vai voltar em português, então a gente vai fazer essa jogadinha aí o tempo inteiro. Milan, would you like to give us a perspective on what's going on in the world of negotiations, please? So look, over the last several years, we've taken some research and a rigorous approach to develop some insights of what we would say, what is world-class as it relates to negotiations more broadly, and certainly specific to procurement, interviewing CEOs and executives, talking to over 5,000 folks across different industries and geographies, certainly many in Latin America and Brazil, and then obviously taking in the research that we've had from our own client work and service to develop some perspectives, if you will. If I talk about just what executives are saying more broadly, if we go on the next page, Leo, certainly they're talking about this heavy need for investment in negotiations as a muscle for a company. Think about this, more than 70% of executives are thinking about centers of excellence on negotiations in their organizations. More than 90% of CEOs in billion-dollar companies are thinking about a chief negotiation officer, another executive role to help bring in this negotiation excellence as they see it as a source of value. And as you can see that many of them believe that the direct corporate profitability is tied to negotiation excellence, certainly from the procurement side, other areas as well. So if we look at the last few years and say, what are characteristics
and specific to procurement that we would describe procurement functions that are not just average, but that are kind of world-class as it relates to negotiations. And we basically came up with 5 characteristics, and we'll talk about all these a little bit. The first is technology. The second is more on analytical rigor. All right, so if we step onto technology, right? Technology is more around moving from kind of information and manual processes to insights, right? It's organizing that information. Often we find that sales functions do well, but certainly procurement functions can do much better about thinking about what could be homegrown, designed inside the company as it relates to these third-party, solutions, and also how to then take these insights and drive these insights on an end-to-end manner. I'll say from before the RFP event all the way to post-contract signing. Yeah, one point here, Milan, I think it's a very interesting topic. What changed, in your opinion, going to virtual negotiations vis-a-vis the usual face-to-face sitting on the table with the suppliers? Yeah, so many things changed, but this is what I will say consistently. One, the negotiation process was shortened, right? Just imagine doing calendaring all the different people in a physical environment is harder. Now everyone becomes available, right? So it can shorten the process, one. Two, it makes it much easier for procurement folks to now coordinate with our business stakeholders. Think about engineering, technology, HR. Now they can all join our negotiations with our suppliers. Before it was, more difficult to get our stakeholders involved, right, in the process. And I think third, it helps in terms of coordinating during a live negotiation. So imagine if we were negotiating with suppliers right now, we could be using technology, the chat on Zoom or something else. So as a single team to kind of communicate live during that negotiation, that was harder than before. So the takeaway for me is this technology and virtual negotiations has helped procurement, I think, more than it's even helped the sales side. Interesting, thank you, Milan. Uma pergunta aqui, Orlando, pensando aí da sua experiência. A gente sabe que com a pandemia, todas as empresas tiveram restrições absurdas de caixa, né? A coisa mais importante era garantir a sobrevivência e muitos investimentos acabaram, por uma forma ou de outra, sendo deixados de lado. Como que foi, na sua experiência, toda a questão de investimentos em tecnologia, em TI, em hardware e software, dada a pandemia? Boa pergunta, Léo. A pandemia foi um fato novo, né? O lockdown foi um fato novo. Todos, de alguma forma, tiveram que mudar e se proteger disso aí. O pensamento nosso foi sempre olhar não só para a gente, mas naquele momento, mas como a gente vai sair disso também, né? E não adiantava só assolar, né? Se proteger, mas também tem que proteger todo o sistema que a gente compõe a nossa parte, não só o ponto de venda, como nossos fornecedores. Dito isso, a gente realmente focou muito no caixa, mas a gente focou também no dia de amanhã. E a gente viu que, para a gente estar lá amanhã, a gente tem que fortalecer, né, muito nossos investimentos em tecnologia. Então, foi feito toda uma reviravolta aqui. Eu acho que a maioria das empresas fizeram isso. Algumas já estavam mais avançadas, outras que estavam em andamento, algumas coisas agilizaram, né? Isso aí começou a porta da fábrica para fora, por ponto de venda, porque é natural, a gente é um novo formato de entrega, um novo modelo de venda, né? Então foi muito baseado em tecnologia, né? E os acionistas nossos, nosso time diretivo entendeu muito isso e para a sobrevivência futura a gente teve realmente que fazer algumas escolhas, e a escolha já foi por investimentos nessa área bastante significativos, né, que faz com que hoje a gente esteja onde a gente está, né? Eu imagino que, inclusive, o seu relacionamento com a ponta deve ter mudado, usando aplicativos, tudo isso. Como foi isso? Exatamente, Léo. No caso do varejo, no nosso caso onde a gente está mais inserido, uma das preocupações nossas era com a segurança dos nossos funcionários, do nosso motorista, da entrega,
né? E os pontos de venda, onde a gente tinha uma parte o frio estava fechado e outra parte estava sendo muito mais utilizada, com menos gente, a gente teve que investir num novo modelo de contato, né? Então, você investiu em vendas por WhatsApp, entrega a domicílio, entrega em condomínios, e foi uma mola que puxou outras, né? Você não consegue somente mexer a cabeça ali, digitalizar a cabeça, sem digitalizar o resto do corpo, né? Então, veio para o supply, veio para compras, né? Esse rigor que você vai falar, que o Milan vai falar na frente, o rigor analítico, né? Foi muito mais usado. Então, os investimentos em tecnologia, para a gente poder ter uma sofisticação dos dados que a gente tinha, sair com... Não bastava só você ter os dados, né? Você tem que achar tendências naqueles dados. Aqueles dados precisavam te informar alguma coisa para você poder agir com uma velocidade muito rápida. A tecnologia entrou muito para ajudar isso. Inclusive, a própria estrutura organizacional das empresas, no caso a nossa especificamente, mudou. A gente criou uma área, né, focada em exatamente nisso, como fazer, né, essa evolução acontecer de forma mais rápida e a gente ir para o mercado mais rápido com isso. Legal, imagino, com milhares e milhares de pontos de venda, como tem sido, né? Obrigado, Orlando. Milan, back to you. Yeah, thanks, Leo. When we talked about these in analytical rigor, in a recent interview with over 60 CPOs, they said this was the single most important area that they would focus going forward in terms of the opportunities. When you think about analytical rigor, there's understanding the market in very different and deeper ways than historically. There's understanding our current suppliers, their cost structures, right? Understanding our supplier cost structures certainly leads to some conversations with them on our price. And then obviously the analytical rigor can help us understand what is the historical performance for that current supplier on quality, on service, on delivery. And I think taking these insights together can then help us set some of our negotiation objectives. Ok, cool. Eu queria colocar o Roberto também na conversa. Roberto, explica para a gente, por favor, até agora, como é que tem sido a sua experiência em Analytics em Procurement. Denise, dividir com o pessoal um case interessante aqui, que eu vou conectar duas coisas, né? Primeiro, eu acho que um pouco na linha que o Orlando comentou, até o Milan, né? A gente fez uma grande mudança de organização aqui, né, esse ano, né? Então, a gente criou uma organização de procurement dedicada, mas também mudamos algumas outras áreas da empresa para que a gente trabalhasse melhor de maneira integrada, né? E a engenharia foi uma delas aqui, né, que é muito forte, né, no nosso business, né? O avião, muito tecnologia. Então, hoje a gente tem uma área de engenharia dedicada para trabalhar com a gente. E aí a gente acabou, nesse trabalho conjunto, descobrindo uma ferramenta que eles trouxeram na engenharia de Analytics, né? Que eles estavam usando apenas com viés de engenharia e que a gente viu que tinha um grande valor para a área de procurement, né? E o que era isso? É uma ferramenta que consegue, né? A gente compra, para fazer as diversas fuselagens de avião, né? A gente compra aí um universo de peças que a gente chama estruturais, só para dar um pouco do contexto, né? Que é uma quantidade de PNs, né? 60 mil PNs, 70 mil PNs, né? Espalhado em diversos fornecedores, né? E essa ferramenta, ela faz uma análise, é um software que faz uma análise nos desenhos CATIA e consegue identificar peças similares ou muito próximas umas das outras e indica quais são as diferenças que elas têm. Então, ela traz isso para a gente e fala, olha, essas peças aqui são muito similares. E aí a gente começou a avaliar o custo delas e percebeu o seguinte, tinha uma peça que custava 10, uma custava 20, uma custava 25, e eram peças que tinham pequenas diferenças, né? Peças que, inclusive, às vezes, eram uma peça muito similar num fornecedor, outra num outro fornecedor. Então, isso foi trazendo uma inteligência para a gente e uma agilidade para entender essa informação que, manualmente, você não conseguiria, né? 60 mil PNs, você não conseguiria isso. E a gente tem tido alguns resultados nos primeiros exercícios de reduções de 2 dígitos aí, né? Então, você vai lá, entende por que está diferente, às vezes foram momentos de negociação diferentes, né? Então, tem produtos que estão em produção já há 15, 20 anos, né? Então, isso é um exemplo de analytics e cada caso desse que a gente consegue evidenciar os ganhos, eu acho que só dá mais força para a gente poder fazer investimentos nessa linha, um pouco dos comentários também do Orlando, né?
a crise acaba trazendo essas coisas. Bons exemplos também geram esse movimento, digamos, positivo e que mostra a importância de a gente continuar na trilha de investir em analytics e em digital. Interessante. Até um ponto legal aí, Roberto, que a questão analítica por si só já traz bastante valor, né? Quando você consegue permear isso em outras áreas, unificando e integrando, aí realmente vira uma coisa exponencial. Então, parabéns aí pela iniciativa. E até só nessa linha, né? A gente começou com digamos assim, a característica de alguns produtos e a gente está percebendo que a gente consegue explorar isso para outros tipos de produto. Então, a gente está indo com uma segunda onda agora. Mas, de fato, é um caminho sem volta. Legal. Interessante. Milan, back to you. Sure. Thank you. When we think about structured processes, you think about how would we scale that everyone in procurement can be executing the same way. That's why standardization is so important. And just a few elements here of what I think about standardization. The fact packs that we would prepare for our suppliers is one element, right? The playbooks on how we'd manage the overall process, right? Standardizing that. Think about the concept of escalation. When and how a buyer would escalate to somebody more senior in their company. And we know that many suppliers really require a senior executive to be involved before they would make their big concessions, right? Think about the theme of leverage, how we create leverage with our suppliers. What if we had a library, a catalog of all the analysis, all the carrots, the things that we could do, and certainly simulations, simulating consistently how some of these difficult supplier meetings would go, are just some of the areas of structure that would be helpful. Eu acho que, pegando o que você falou, Milan, é muito importante ter uma estrutura muito detalhada e quanto mais você realmente se aprofunda em cada um dos temas, mais preparado você vai estar, né? Isso toma tempo, por outro lado. E aí até queria saber do Orlando, nessa pandemia, tempo é uma coisa que todos não tinham tanto, né? Eu acho que veio um turbilhão de informações, todo mundo teve que se adaptar. Como que você fez o trade-off, Orlando, entre tem uma estrutura muito boa, realmente se aprofundar nos temas, versus ir para o mercado o mais rapidamente possível? Realmente foi um trade-off difícil, né? Mas quando eu pego os pontos aí que o Roberto mencionou do rigor analítico, né? Do Milan mencionou, você tinha o tempo, era importantíssimo, e a precisão com que você ia para o mercado, né? E a forma como você ia, o processo estruturado que você tinha que ser preciso, ele não podia ter ele não tinha muito tempo de errar e voltar atrás. Então, a parte analítica teve que ser muito mais utilizada, né, por nós, para a gente poder estruturar a negociação dentro de um contexto não mais de face-to-face, né, como o Milan mencionou, no processo de Zoom. Então, para isso, o que a gente fez foi, né, criamos uma matriz com base nas informações que a gente, com base nas análises que a gente tinha lá, tanto de processos históricos quanto de processos atuais, né, de resultados de negociações passadas, né, dos moving parts, né, de cada negócio, e começamos a selecionar, né, a forma como atuar com cada um das categorias que a gente estava trabalhando. Então, a gente viu que o processo nesse momento, ele foi tão importante quanto a substância do que a gente estava querendo fazer. Então, a primeira coisa que a gente fez, nesse caso, foi ter times multifuncionais. Você não tinha mais só o comprador liderando aquilo ali. Você tinha o comprador, talvez, como organizador daquela orquestra, mas você tinha lá uma pessoa de RH, porque era um papel importante para tentar ajudar alguns dos nossos fornecedores a reestruturar ou participar da MP, por exemplo, a ter acesso mais fácil àquilo ali. A gente teve gente de finanças para ajudar a gente a financiar toda aquela negociação, o outcome dela, né? A gente focou muito nas restrições de cada fornecedor, da negociação. Do que a gente queria chegar, e como resultado, quais eram as restrições que a gente teria, qual era o contexto, naquele contexto que a gente estava vivendo.
né? E outro ponto fundamental dentro do processo é você sair um pouco do dia a dia, é você fazer o zoom out, né? Vamos dizer assim, ou você olhar o grande picture. E no final, aqui, era um negócio que ia durar 3 meses, 4 meses, mas você queria estar, né, ali todos fortalecidos na saída desse processo de pandemia, vamos dizer assim, ou desse processo de lockdown, né? Então, foi mais ou menos dessa forma que a gente trabalhou. O processo de preparo ele foi rápido, mas dado o rigor analítico, e dado as simulações que a gente fazia de cada outcome, era quase um Monte Carlo por dia que a gente rodava. Usando tecnologia, né? A variações. tecnologia pode ter Então, acelerado bastante, né? Exatamente, Léo. Então, assim, foi uma experiência, vamos dizer assim, única, acho que vai levar, né, traços, ou seja, quase que que mudou o DNA nosso para frente, né? Incorporou muita coisa do que a gente já sabia, mas não tinha certeza, e agora está incorporado no dia a dia. Vários anos adiantados aí de Exato. digital, né? Obrigado, Exatamente. Orlando. Back to you, Milan. Yeah. When we think about targets, right, bold targets, negotiation objectives, a few things I want to kind of remind the group. So number one, I think it needs to have some element of top-down, something that is more aspirational and stretch in terms of our negotiation objectives, but it also has to have some bottom-up, right, that's grounded in reality. I say some analysis. So it's taking those two together and then saying what is bold but still possible, right? Again, the research shows that your suppliers will not walk away from something that is very bold. Can't be random, but being bold is, I think, is a good thing. Another element to think about is too often I notice with organizations is they know what their cost savings target is, but I say, what about negotiation objectives outside of price? Do you have any objectives on changing the intellectual property rights or something around exclusivity or guaranteed supply? 2020, based on COVID, has been a reminder that having certain deal terms can really protect supply, right? Can protect or ensure quality as well. So I think it's important to think about more broadly other elements as objectives in our negotiations. E eu acho que a aspiração tem que ser muito alta, né? Mas vou me colocar no lugar do Roberto aqui, né, Roberto? Eu vou te fazer uma pergunta. O setor de aviação, ele mudou completamente a questão de demanda e oferta. Então, realmente virou uma indústria que você tem que pensar muito melhor agora. Então, a aspiração tem que ser alta, você tem que proteger a empresa, garantir a sobrevivência, garantir a perpetuidade. Então, você tem que ter uma aspiração alta. Por outro lado, como que fica a responsabilidade social, principalmente quando a gente fala de fornecedores locais, de fornecedores menores, que às vezes não podem aguentar repentinamente uma mudança de cenário assim. Como que você tratou esse ponto? Léo, primeiro assim, né, uma área de procurement que não tem meta ousada não é área de procurement, certo? Então ela tem que ser ousada o tempo inteiro, mesmo na crise, assim, né? Não tem o que discutir. Mas ela tem que ser possível, né? Na linha do que o Milan falou, para não gerar uma falta de credibilidade. Agora, na crise, na minha opinião, é um momento onde você tem chance, inclusive, de ter mais sucesso nessas metas agressivas, porque as pessoas estão mais sensíveis, né? A crise está batendo ali, todo mundo fica aberto a fazer coisas diferentes, internamente, externamente. Então, assim, é o momento de você conseguir ir além, né? Agora, quando você está definindo essas metas, faz parte da sua estratégia de saber o seguinte: quem são aqueles casos onde você vai poder ir além, trazer coisas talvez diferentes, e quais são aqueles que você vai ter que manter ou até, em alguns casos, dar um passo atrás. Ajudá-los, para proteger aquele fornecedor, né? Então, faz parte dessa inteligência aí na hora que você montar essa meta ousada de levar isso em consideração, né? Eu acho assim, pegar um pouco do nosso exemplo, a nossa indústria, infelizmente, foi talvez a que mais sofreu com a pandemia, né? Porque os nossos clientes, a gente teve que apoiar muito eles, né? A gente ficou, logo depois, em março ali, abril, quando uma coisa, né, ficou mais crítica, a gente ficou semanas, até mais de semanas aí, sem entregar produtos, sem entregar aviões que estavam prontos, porque o cliente não conseguia, né,
receber. Então, a gente teve que ser forte, paramos tudo, né, seguramos toda a cadeia, seguramos pagamentos, mas naquele momento a gente olhou e falou assim, olha, esses fornecedores aqui a gente não pode fazer isso, né? Então, esses daqui a gente precisa continuar pagando, a gente precisa continuar apoiando, achando outras opções, talvez replanejar de uma maneira diferente. Então, assim, faz parte dessa estratégia, né? E eu acho que talvez indo um ponto além da tua pergunta, eu acho que as áreas de procurement têm que reforçar cada vez mais as suas áreas de inteligência e de gestão de risco, né? Porque Ótimo isso ponto. tem que estar evidente o tempo inteiro, não só na crise. Para que na hora que a crise chegue, né, você seja muito rápido para reagir a ela e saber aonde você tem que proteger, aonde você vai desafiar mais. Então, eu entendo assim essa questão de... É um balanço que você tem que achar, né? E tanto de responsabilidade social quanto garantir a cadeia, né? Garantir as entregas e garantir que você vai ter tudo que você precisa, né? Obrigado, Chaves. Thanks, Leo. Thanks, Roberto. I think leaders also think about the execution and are much more flexible, and we call it an agile operating model. So look, I think certain things in life, specialization, right? Deep expertise in an area is helpful, and negotiations is one of those, right? So if you think about some category buyers, managers, directors can think very good strategically and long-term, but navigating the stress of a high-profile negotiation is not for everyone, right? So a couple things to think about is, are there ways in your organizations to design in some more experienced negotiation coaches, those who have some experience but can help others? Are there cases to where there's dedicated negotiators? I'm working with an organization where they created a group. It's about 10 people now. All they do, those 10 people, full-time, is negotiate the biggest supplier deals, just because they were designated as more sophisticated negotiators. And also, if you think about, we want to involve our stakeholders, right? Our business stakeholders in the negotiations, is designing ways so that our stakeholders have both the incentive and the capacity to be involved in these negotiations during the most important times. Again, if our stakeholders are involved, it sends the signal to our suppliers, and I think creates a lot more leverage for us. If I think about the next theme, world-class talent, let me just give you this statistic, right? Folks in sales get more than 5 times the training on negotiations than people in procurement do. So step one is designing in and investing more that we can do the skill building for folks in procurement, right? Beyond just then the training is then thinking through, are there certifications? Do we have different levels of saying this is, I'll call it a black belt versus a blue belt of folks in negotiations? I'm seeing that more now, right? And then thinking through, are there safe ways to involve more junior people to get, more skills? If I remember back, and I'm dating myself, more than 25 years ago, when I started in automotive, my first year, I attended the big negotiations, but I was a note taker. I would summarize my notes and send it in a fax. This is before email. But I learned so much being an observer to some really high stakes negotiations. I think and encourage others to think about some of those ways to design some of those observations for others. Legal, Milan. So no emails back then, né? Roberto, eu acho que você tem um caso muito legal aí, né? Questão de como que você cria os talentos na organização. Se você quiser compartilhar com a gente, por favor. Legal. Nessa transformação que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente falou que implementou uma nova organização, a gente está já nos primeiros passos, a gente decidiu, um pouco na linha do que o Milan trouxe aí, criar o que a gente está chamando de Procurement Academy, né? Então, algo que não tinha antes, até pegando o comentário do Milan falando que o pessoal de vendas, por exemplo, treina 5 vezes mais que nós em compras, em procurement, né? Então a gente precisa mudar isso, né? Isso não faz sentido, ou no mínimo tem que estar no mesmo nível, né? Então a gente tomou essa decisão, e aí o primeiro passo foi o seguinte: com essa nova organização a gente foi lá e fez um assessment, né? Para entender o seguinte, como estava a capacitação dessa nossa organização, né? Com relação aos temas, né? Relacionados principalmente a procurement, né? Questões de negociação,
Spend and Ads, TCO, Clean Sheet, por aí vai, certo? Então, a gente fez um assessment para entender como é que essa nossa organização estava em termos de capacitação. E, em cima disso, mapeamos quais são os principais gaps que a gente identificou, priorizamos, criamos uma agenda que vai ser uma agenda anual, né? Obviamente, a gente priorizou os gaps maiores e mais importantes nesse momento, mas a gente vai passar por todos os temas que a gente entende como importantes. E definimos um processo, né? Então, a gente vai fazer isso depois de um ano, uma vez por ano, a gente vai rodar novamente o assessment, fazer meio como se fosse um PDCA, para ver como é que a gente está evoluindo com o conhecimento dessa organização. Então, a gente está no meio desse trabalho, a gente já começou o primeiro passo, e o que eu tenho falado internamente, isso, na verdade, é uma grande jornada, né? Ela não termina mais, né? Você vai evoluindo, mas, sim, a gente precisa investir mais, porque acho que está cada vez mais evidente que o valor que a área de procurement traz para o negócio, né? Muitas vezes, vendas não vai conseguir melhorar a margem, não vai conseguir aquele aumento que gostaria, porque o mercado vai ditar a condição. Quem vai conseguir criar a margem, quem vai conseguir criar uma empresa mais rentável, mais equilibrada, vai ser a área de procurement. Então, a gente tem que, sim, investir muito na capacitação dos nossos profissionais. Obrigado, Chaves. Quando a gente fala disso tudo aqui, a gente está falando, na verdade, da maturidade, né, de cada uma das empresas de forma bem geral. Acho que tem 4 grandes elementos aqui que a gente sempre pede, né, e recomenda que vocês olhem, né? Tem uma questão de alinhamento estratégico, tem toda a questão de qual que é o valor que compras vai trazer para a empresa e qual que é o suporte da liderança dos altos executivos nisso, né? Tem toda uma questão de estrutura e sistemas, e aí a gente fala principalmente das ferramentas, que a gente conversou bastante aqui, então é uma parte muito importante. Governança, a gente falou aqui também de incentivos, né? A gente falou, o pessoal de vendas tem 5 vezes mais treinamento, e além disso, eles têm incentivo muito mais atrelado também ao resultado, né? E toda a questão de capacidade. Então, queria deixar isso aqui para todos, para um convite a analisar essa maturidade de cada uma das empresas, né? Legal. Você coloca no próximo slide, por favor, Léo, que eu queria falar com o pessoal de casa. É o seguinte, para quem quiser se manter bem informado sobre conteúdo de negociação, pode se inscrever no e-mail da McKinsey, que está aí na tela agora para a gente. negotiation@mckinsey.com. E quem quiser discutir os temas mais a fundo, pode entrar em contato com o Leonardo diretamente ou com o Milan, que os e-mails também estão aí na tela. Eu queria agradecer a presença, a participação de todos vocês até o momento, porque agora eu vou passar para as perguntas aqui do nosso público. O pessoal já mandou um monte de perguntas, eu vou passar aqui. Primeiro é para o Roberto. Roberto, no começo da pandemia, como vocês balancearam a agilidade para negociar, dada a urgência e preparação? Denise, a gente teve que... O começo da pandemia foi, acho que até a gente já mencionou um pouquinho, foi um momento de, primeiro, proteger o caixa. Então, ali foi o primeiro momento de entrar com negociações, entender a situação de cada fornecedor, né? Para poder ter o tom certo para cada um deles, né? Naquela linha que a gente já falou, os pequenos a gente proteger, os maiores a gente pedir apoio. Então, assim, esse foi o primeiro ponto ali, eu diria que as primeiras semanas, os primeiros 2 meses, foi como garantir que a gente estava estabilizado e protegendo o caixa para manter a sustentabilidade do negócio. E na sequência a gente já começou a atacar as estratégias, né? Quais eram aqueles casos que a gente conseguiria mais rapidamente trazer algum tipo de redução, rever demandas, desafiar as áreas internas, né? Com relação à contratação de serviços para operar, para suportar a operação. Então, agilidade. Eu acho ainda a gente tem um campo grande para evoluir nisso. Acho que o Digital e o Analytics vai nos ajudar com isso, né? Quando essas crises acontecerem, a gente poder ser cada vez mais rápido. Mas é isso, no final é um balanço de como proteger o curtíssimo prazo, que era o cash, mas sem tirar o olho lá da frente do futuro e da continuidade do negócio. E falando dessa questão de velocidade, né, Roberto? Tem toda uma questão de como mudou a dinâmica e a governança, né? Eu me lembro que vocês estavam tendo reuniões diárias ou 2 vezes por dia com liderança, né?
Sim, esse foi um tema também muito interessante. Eu acho que criou um espírito que veio e ficou, eu posso garantir isso, né? De o que a gente chama de one team, né? Todo mundo integrado, todo mundo se apoiando. Então, a gente sentado com RH, com finanças, com engenharia, com nosso CEO, nosso CFO, e tomando decisões conjuntas o tempo todo, com reuniões lá naquele momento, né? No começo eram reuniões diárias, hoje são reuniões semanais. A gente continua com essa governança, porque a gente entendeu que ela trouxe valor, né? Então, um pouco, todo mundo fala sempre, né? Toda crise traz oportunidade e traz, certo? E esse é um exemplo. A gente tem hoje um nível de governança e integração na empresa que a gente não tinha antes. Então, acho que isso veio aí graças aí à crise do Covid. Legal. Milan, I have a question for you. It came in Portuguese. I'm going to translate it to English, but if I am, misspoke something, if I misspeak something, you correct me, please, okay, Leo? Milan, I'd like to know from your point of view about the competitive advantage on companies that invest in training and capacitation to your employers, procurement employers. Those companies are correct on this subject, or you understand that it's better to look for a professional ready on the market? So it's a great question, and I think the question is around, do we invest to enhance the skills of those we already have to become world-class negotiators, or do we hire externally what we think is the best? And the consulting answer is it depends. I think we should be doing both. I think we should be investing to build the skills, right, of those we have, right, internally. So that's a necessary. But I think in some situations, there could be some external talent that could join and obviously be helpful. I call it, they're a great athlete, right? Even if they don't know the category or industry, it would take a little bit of them to learn maybe the corporate culture. But I think it's an and. In most cases, it's not an or, right? Because look, for most of the people who are joining this session today, you have hundreds of suppliers or thousands of suppliers. So you will have many people negotiating on behalf of your company, right? Even if you hire a few good pieces of talent, they could do some of the higher value negotiations, but they wouldn't be able to do it across all your hundreds or your thousands of suppliers, right? Is that a helpful answer, specific enough? Yeah, sure. Thank you. Orlando, pergunta para você agora. Na pandemia, como foi equilibrar a necessidade de caixa da companhia com o fato de alguns fornecedores estarem à beira da insolvência? Excelente pergunta. Acho que a gente falou sobre isso, Roberto falou um pouco ali na frente. E, de novo, né, o segredo desse negócio todo foi não tratar todo mundo dentro do mesmo critério. E, para isso, esse time multifuncional, que foi um aprendizado que a gente pegou na pandemia, de estar essas reuniões diárias, foi aliado a um foco muito grande no analítico, né? Então, você tinha informações estruturadas que davam padrões, geravam resultados para a gente, aliado ao conhecimento financeiro, aliado ao conhecimento do mercado, aliado à sua própria credibilidade, a missão e os valores da sua empresa, né? Tudo isso aliado, você conseguia ter uma solução meio que sincronizada para determinados tipos de fornecedores. Então, aqueles fornecedores que a gente realmente, que não tinham condições, a gente tentou fazer uma forma de financiá-los, né? A gente conseguiu financiar eles, a cadeia deles, de forma que eles não entrassem em insolvência. Aí foram vários formatos de financiamento. Outros a gente fez a gente trabalhou numa negociação onde a gente avaliava as restrições, quer seja uma negociação estrutural de estoque muito alto dele, quer seja uma negociação para ajudar eles a ter informações que eles não tinham antes, pelo nível, pelo tamanho deles, né?
outros eram simplesmente capacidade que o fornecedor deles não estavam exigindo algum cumprimentos de alguns determinados padrões. Então, de novo, não teve uma solução específica não teve uma solução geral para todo mundo. Foi muito mais um trabalho de segmentação, né, e soluções muito alicerçadas para cada um desses segmentos e baseado na informação. Legal, obrigada, Orlando. Milan, another question for you. Do you think that the online negotiations had positive or negative impact on the process? So I think digital, I'll say this, online negotiations has made things happen faster, right? I think, and by and large, it's helped procurement folks more. The challenge, I'll say, of virtual versus in-person, the amount of information that people are willing to trade or exchange over a Zoom or, remote is not the same information that they would trade if they were in person, in a room, more personal, more intimate. And I believe that the best negotiations or the best outcomes is when maximum information, the right information is shared to create more value to make trades. So I think virtual and digital negotiations can be faster and more efficient, but probably the maximum potential is not necessarily happening because to somebody over Zoom, I'm not going to share every single piece of information, right? But in a room, in a little more intimate situation, I might. And I think that sharing of information is what leads to bigger deals. Agora para a última pergunta. Posso fugir do protocolo, Denise, aqui Claro. e só complementar aqui o complemento. Eu vou falar do ponto de vista pessoal meu. Eu tive bastante dificuldade nas negociações no começo virtuais, porque aí vai de característica um pouco talvez, mas você tem realmente uma característica muito importante, as informações divididas são diferentes, o número de pessoas geralmente são menores no Zoom, e quando são grandes é muito difícil de coordenar, é uma negociação e é um processo muito mais linear do que uma negociação face-to-face. A linearidade na negociação virtual ela é muito maior. Então, você tem que estar muito mais focado no processo e na estruturação da sua negociação e no passo a passo. Acho que tem um slide que Mila mostrou do escalonamento, né, do negócio. O Zoom ele vai te forçar a fazer isso para você ter um outcome mais positivo. E eu adicionaria uma coisa, Orlando, que é como você desenvolve os relacionamentos pessoais com os executivos entre uma empresa e outra também fica um pouco prejudicado. Porque acaba que você não tem aquele café, um almoço. Então, essa questão virtual, ela prejudica um pouco também o relacionamento de longo prazo, que ele pode acontecer, mas acaba demorando um pouco mais para acontecer, eu diria. Na verdade, o Zoom, esse relacionamento virtual foi ótimo pra gente, que we can have Milan in New York, a gente pode estar o Milan em Nova York. Orlando, você está onde, Orlando? Estou em Fortaleza. Ah, em Fortaleza, a terra do meu pai. O Roberto, acho que está aqui em São Paulo, está no interior de São Paulo. São José dos Campos. São José dos Campos, e a gente quis... Isso é maravilhoso, mas realmente está todo mundo com saudade do velho normal de tomar aquele cafezinho. É isso aí, gente. Queria muito agradecer Milan, Roberto, Orlando, Léo aqui do meu lado. Queria muito agradecer vocês pela presença. Denise. E a você de casa também, que ficou os últimos 45 minutos com a gente. Muitíssimo obrigada pela participação, para quem mandou pergunta. Obrigada mesmo. Próxima sessão, McKinsey Operations Series, dia 4 de dezembro, 8h30 novamente. O nome da sessão é Digitalizando Suas Operações, uma visão integrada da estratégia à implementação. Vão participar o Vinícius Koyuishi, que é diretor de planta da Whirlpool, e o Rafael Oliveira, que é sócio da McKinsey em São Paulo. Para você conhecer a nossa agenda completa, vá no mckinseytalks.com, lá vocês também podem assistir aos episódios anteriores. E para quem gosta de podcast, para quem gosta de áudio, a versão, né, em áudio de todas essas reuniões nossas também as versões estão no Spotify. Obrigada novamente, bom fim de semana e até sexta que vem. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.
Obrigado. Tchau, tchau.